coração nessa noite. E olha só o que o Senhor está falando. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão. Pode sentar, irmãos que levantaram, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra onde Jesus Cristo ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje o Espírito Santo está falando em destaque conosco para a igreja de Tiatira. Jesus Cristo está nessa noite falando comigo e com você nessa noite, por intermédio da carta à igreja de Tiatira. E ele vai começar falando: isto diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, igreja? E está muito para quem é o Filho de Deus? E a boa notícia é que Jesus está aqui nessa noite e quer falar comigo e com você. Se você quer, levante essa mão direita e diz: fala comigo, Senhor. Aleluia. E ele começa aí falando: isto diz o Filho de Deus. E ele está aqui nessa noite. E não é força de expressão, não é palavra. É porque desde o momento do louvor, desde o momento aqui da oração, nós já sentimos a presença dele. Você já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Não, de verdade, irmão. De verdade. Você já sentiu a presença de Deus nesse lugar? Deus está aqui neste lugar. Jesus está aqui neste lugar. Se você ficar desapercebido, você não sente a presença de Deus. Mas você tem que estar o quê? Ligado na presença de Deus. Você tem que estar o quê? Ligado. Eu gosto até da profissão de fé dos irmãos da Igreja Universal, que eles falam assim, né? Tá ligado? Quem já viu? Tá ligado? Eu vou até bater uma palma, né? Tem que estar ligado, porque Jesus Cristo está aqui nesse lugar. E a primeira coisa que ele está falando ali, ó: isto diz o Filho de Deus. Não é o irmão Ailson, mas é a palavra de Deus. E ali uma lição que a gente já aprende nesse texto, que Jesus Cristo, ele escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E aqui ele nos dá um ensinamento muito importante, irmão. Muito importante. Essa carta é para a igreja de Tiatira. Algumas igrejas das 7 tinham alguns problemas. A igreja que foi aprovada foi a igreja de Filadélfia. E a igreja que foi reprovada totalmente foi de Laodiceia. Mas entre as 7 igrejas, para cada igreja, Jesus Cristo tinha uma recomendação. E aqui nós temos a igreja de Tiatira. Primeira coisa que eu já aprendo com Jesus: todas as igrejas tinham um problema, amém ou não amém? Mas cada igreja tinha o seu problema específico. Jesus foi direto e falou com a igreja de Tiatira. Palavra de Deus para você. Você tem alguma audiência, alguma coisa para resolver? Resolve com a pessoa direta, com a pessoa certa. Jesus Cristo, quando ele escreveu essa carta no capítulo 2 e 18, ele não está falando com a igreja de Sardes, ele não está falando com a igreja de Filadélfia, mas está falando com a igreja de Tiatira. Aqui eu aprendo uma lição: resolve o problema, meu irmão e minha irmã, com quem você tem que resolver. Nosso problema muitas vezes, falei para os irmãos que a palavra não puxou a orelha. Nosso problema é que a gente quer resolver com todo mundo, menos com quem que a gente tem que resolver. Quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus Cristo deixa bem claro: ô Tiatira, eu estou falando com você. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Jesus Cristo: Tiatira vai ter um problema que daqui a pouco nós vamos aqui aprofundar na palavra. E eu aprendo com Jesus que Jesus, ele viu o problema, ele deixou sem resolver? Não. Deixou sem, só o pastor respondeu? Ele deixou sem resolver? Não. Ele falou que ele foi lá para resolver. E Jesus Cristo está falando com alguém aqui nessa noite. Você vai ficar vendo um problema quanto tempo e não vai tomar uma posição?
Aleluia! Se você tem coragem igual eu, bota a mão no peito e diz: eu preciso tomar uma posição. Jesus Cristo não viu problema, nós vamos aprofundar. Não, tia Tira, eu quero falar com vocês. E aqui a palavra diz: o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus aqui são como chama de fogo. É esse fogo para incendiar eu e você, meu irmão. Não é um fogo que só dura 1h30 no culto, mas é um fogo que você leva para sua casa. Quando você está dormindo, no seu trabalho, é um fogo que protege eu e você. Aquele que tem em seus olhos como chama de fogo. E a gente sabe para que serve o olho, irmão? Por que serve o olho? Para enxergar, né, Carol? Para ver. Sim ou não, Pedro? Eu estou vendo Pedro, não vai dormir não, viu, Pedro? Os olhos os olhos servem para quê, igreja? Para ver. O que Jesus Cristo está falando? Que o meu olhar, que é como chama de fogo, nada escapa. Você pode escapar do olhar do homem, da mulher, mas Jesus Cristo está falando: o meu olhar é como chama de fogo. Do fogo ninguém escapa. Se a gente for parar para pensar, irmãos, da água quem escapa? Quem sabe nadar aqui? Deixa eu ver. Quem sabe nadar? O irmão Socorro, ele não tomou, o irmão Roberto. Irmão Zé, só 3? Calma, sabe nadar? Há quem escape da água, se souber nadar, tiver um barco. Na história lá de Noé, uma família escapou da arca, da água. Mas e do fogo, meus irmãos? Quem escapa? Ninguém escapa. E Jesus Cristo está falando aqui nessa noite: a igreja missionária não escapa do meu olhar. Você não pode escapar do olhar de Deus. E o que mais ele está falando? Os pés semelhantes ao latão reluzente. O que é o latão reluzente, irmãos? É aquele latão que brilha uma luz bem forte. E Jesus Cristo está falando: os meus pés são semelhantes ao latão reluzente. Porque onde Jesus Cristo passa, a luz fica. E a boa notícia para você nessa noite é que Ele está passando aqui nesse lugar. Então não perca a oportunidade de adorar Jesus. Jesus está passando na tua casa. Você crê, meu irmão? Jesus está passando no teu trabalho. Jesus está passando na tua saúde, na tua vida financeira. Porque os pés dele são semelhantes ao latão reluzente. E está deixando a luz aí. Aleluia, glória a Deus. Então ele se apresentou. Jesus se apresentou para a igreja de Tiatira. Falou: ó, sou eu que estou falando. Vamos ver o que Jesus Cristo está falando, Watson? Irmãos, põe no 19. Olha só o que ele diz: eu conheço as tuas obras. Irmãos, irmãs, Jesus Cristo está falando que Ele conhece a minha e as tuas obras. Uma pergunta aqui despretensiosa: o que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para Deus? Posso fazer outra pergunta, Lucas? O que você está deixando de fazer para Deus? Jesus Cristo está aqui nessa noite e está falando: eu conheço as tuas obras. O irmão Ailson não conhece você 100%, nem o pastor, mas esse Deus que tem os olhos como chama de fogo, está falando comigo e com você. Eu conheço as tuas obras. E olha que lindo, Jesus Cristo vai falar ali de 6 pontos dessa igreja. E eu não vou nem ter tempo de abordar os 6 pontos. Mas ele vai falar a primeira coisa: eu conheço as obras de vocês. E a segunda coisa que ele conhece: o teu amor. Diga assim: Deus conhece o meu amor. Bate a mão no peito aí. Eu conheço o teu amor. Nesse sentido aqui, Jesus Cristo está fazendo um elogio para aquela igreja. Eu conheço o teu amor. Eu conheço o que está dentro de você. Se você voltar nesse mesmo capítulo, não precisa voltar não, Aline. Jesus Cristo vai falar para a primeira igreja, primeira carta que ele enviou para a igreja de Éfeso. Sabe o que ele falou para aquela igreja? Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Mas ele vai falar para a primeira igreja.
Para a igreja de Tiatira, não, ele vai falar: eu reconheço o teu amor. E como o nosso pastor fala, o amor é paciente, sim ou não? O amor é sofredor, sim ou não? Tudo suporta, tudo espera. 1 Coríntios 13, não vou ter nem tempo. Mas olha o que Deus está falando: eu conheço o teu amor. Eu conheço você por dentro. O homem pode ver o teu exterior ali, mas o Senhor está falando: eu conheço o teu amor. Um elogio para aquela igreja. E é um elogio para nós. Vai dar até um glória a Deus para nós, né? Glória a Deus, o Senhor reconhece o nosso amor. O amor é a revelação máxima de Deus. Se você tirar o amor, não existe cristianismo, não existe nem cristão. Porque a palavra de Deus fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é... Levanta a sua mão e diga: Deus é amor. E aqui Jesus Cristo está falando: ó, estou enxergando em vocês. Vocês têm. É um elogio. E o que mais? Conheço o teu serviço. O que Jesus Cristo está falando? Eu conheço o teu serviço. Eu sei o que você está fazendo. Eu estou vendo a obra que eu coloquei na tua mão. Eu estou vendo a tua presteza na casa de Deus. Eu estou vendo o teu desempenho dentro e fora. É o teu serviço. Jesus, quando olhou para aquela igreja, falou: eu reconheço que vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo. Diga para essa pessoa aí, vou falar essa vez, a Thalita me proibiu eu, mas diga para essa pessoa aí: Deus conhece o teu serviço. Talvez o irmão Ailson não conheça, talvez o irmão Ailson não saiba, mas Jesus Cristo está falando: eu conheço o teu serviço. Palavra de Deus para você: continua trabalhando para Deus, continua fazendo para Deus, continua trabalhando para Jesus. E o que mais Jesus Cristo viu naquela igreja? E a tua fé. Que maravilhoso, né, irmão Roberto? Olha só que lindo. Jesus está falando: eu estou vendo o que vocês têm. Aleluia. Tem o que, igreja? Tem fé. Olha só, Jesus poderia ter falado: não, você não tem fé. Mas ali não, eu conheço a tua fé. Jesus Cristo está falando nessa noite: a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé aqui nessa noite? E é essa fé que agrada a Deus, meu irmão. Mas, irmão Ailson, a minha fé é tão pequena. Fé tem tamanho, Robson? Tem, eu não vou ter tempo para falar, né? Para uma mulher, Jesus Cristo falou: ó, mulher, grande é a tua fé. Um outro homem pediu para Jesus: ajuda na minha fé. Jesus Cristo está falando nessa noite: eu me agrado da tua fé. Quando nós temos fé, ainda que pouquinho, nós agradamos a Deus. Nesse quesito aqui, a igreja foi aprovada. E o que mais? E a tua paciência. O que? A igreja foi aprovada? A tua paciência? Quem tem paciência aí, dá glória a Deus? Glória a Deus. Tem um povo paciente aí, hein? Dá uma aleluia aí, quem tem paciência aí. Olha o que a palavra está falando. Ainda você que falou: eu não tenho paciência. A palavra, Jesus está falando: eu conheço você. Que lá no fundo fala que não tem, mas você tem paciência. E se a gente for pensar no nosso mundo que nós vivemos, irmãos, esse mundo que tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo a gente quer que aconteça para imediato. A gente tem paciência só pelo Espírito Santo de Deus. Essa paciência que está em você, meu irmão, não é de você, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. E o que mais ali Jesus Cristo falando? E as tuas últimas obras são maiores do que as... Só elogio, pastor Jair, até aí. Por enquanto, pastor Jair, por enquanto. Então Jesus está falando: e as tuas últimas obras são maiores do que as... Então, sabe o que Jesus está falando, Pedro? Se você fazia antes, eu estou vendo que agora você está melhorando. Você melhorou. Isso que Jesus está falando. Você cantava antes, também você está cantando melhor. Se você tocava, se você pregava, se você fazia uma ação, o que Jesus Cristo está falando? As tuas últimas obras são mais do que as
primeiras. Até aqui todo mundo aprovado. Mas será que vai acabar aí, Sandra? Aí não, aí vem o versículo que está com a Bíblia aberta. Aí ele vem. Volta lá, Aline, por favor. Maiores do que as primeiras. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus, igreja? É um aprendizado para mim, que eu quero falar com os irmãos pelo Espírito. Que Jesus Cristo depois vai falar do que a igreja precisa melhorar. Mas primeiro ele reconheceu os acertos aí daquela igreja. Então a gente precisa aprender, não só olhar os pontos negativos, mas olhar os pontos positivos. Cadê as irmãs? Dá glória a Deus aí, irmãs. As irmãs casadas. Já elogiou esse marido hoje? Já viu os pontos positivos? Cadê os irmãos aí? Dá glória a Deus, os irmãos. Ô irmão, já elogiou essa mulher aí nessa noite? Cadê os filhos aí para dar glória a Deus? Já elogiaram o papai e a mamãe hoje? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Jesus aqui, ó, no contexto da palavra de hoje. Jesus Cristo reconhecendo os pontos positivos primeiro. Meu irmão, minha irmã, será que essa guerra que tu está passando, não será que é porque você só está vendo ponto negativo? Comece a ver os pontos positivos. E nessa noite o Espírito Santo está aqui para abrir os meus e os teus olhos, igreja. Aí vai para o 20. Aí ele vem o mas. Eu gosto de pregar sobre o mas, porque o mas ele é uma oposição ao que foi falado, é uma locução adversativa como foi falado anteriormente. Aí Jesus Cristo vai falar, mas tenho contra... Ai meu Deus, acho que eu vou pular aí, pastor. O pessoal não quer ouvir isso. Esse irmão não quer ouvir essa palavra não. Mas tenho contra ti, que toleras quem? Começou o problema. Tá tudo certo até o versículo 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Moaíos, quem foi Jezabel de maneira rápida? Mulher do rei Acabe. Jezabel, ela ensinou também no contexto do povo de Deus a prostituição, a sacrificar comidas a ídolos. E o pior de Jezabel, ela perseguia os profetas de Deus, meu irmão. E um dos grandes profetas que ela perseguiu, qual foi o nome dele? Qual o nome? O povo conhece, não vou pregar mais não, o povo já conhece. Qual era o nome do grande profeta que ela perseguia? Elias foi um dos que ela perseguia. E a igreja de Tiatira estava tudo certo, mas a tolerância a Jezabel foi o que a igreja foi reprovada. Nessa parte não tem glória a Deus. Eu não trouxe esforço hoje, mas se eu tivesse trazido o meu esforço, estava escrito. Nessa parte não tem glória a Deus. Mas Jesus Cristo está falando nessa noite aqui, ó, com nossa igreja. Vocês estão... Ih, pastor, desculpa, você. Estou na direção do Espírito. Vocês estão tolerando coisa que eu não estou me agradando. Glória a Deus. Tem que falar? Se a palavra está vindo nessa noite, e eu vou repetir, Pedro, para não ter dúvida, primeiro sou eu. E se você me der liberdade, é você também nessa noite. Jesus Cristo está falando, vocês estão tolerando coisa aí que eu não estou me agradando. Jezabel, ela perseguia os profetas de Deus, ensinava coisa errada ao povo de Deus. E se essa palavra está vindo aqui nessa noite, é que Jesus Cristo quer o meu e o teu bem, quer que essa igreja cresça. Sabe quem vai fazer parte desse crescimento da igreja? Pastor, eu, você, todos nós, mas não pode tolerar Jezabel. Quem é Jezabel? No contexto dessa palavra, quando você se aprofunda, há duas correntes. Eu acredito, eu creio que nessa realidade poderia ser uma mulher mesmo que estava lá seduzindo lá o povo de Deus. Mas o contexto concreto dessa palavra é que Jezabel é uma doutrina, é uma filosofia, é uma ideia que é contrária à palavra. Irmãos, o crente tem que andar aqui, ó.
trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver. Cadê a Bíblia, Cauã? Eu brigo com os jovens aqui direto e eles sabem, não é verdade? Ah, isso tem que dar show na igreja. Mas eu falo que tem que trazer o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Jezabel é uma doutrina contrária à palavra de Deus. Tem alguém que ama a palavra de Deus aqui nessa noite? Eu amo a palavra de Deus, irmão. Eu me aprofundo e amo com muito orgulho a palavra de Deus. Mas a igreja de Tiatira estava admitindo uma doutrina que feria, que era contra a palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com o que a gente permite entrar na nossa vida. Vamos tomar cuidado com o que a gente permite entrar na nossa família, com os nossos colegas de trabalho. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo, nem se detém e nem se assenta. Coloca para mim esse versículo, Aline, por favor. Conselho dos ímpios. O conselho do ímpio é totalmente contrário à palavra de Deus. E quem é o ímpio, irmão Ailson? O Salmo 14 responde lá na conjectura. O ímpio é aquele que não teme a Deus. Coloca para mim, ela já está falando. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho e nem se aceita na roda dos. Eu gosto desse versículo, irmão, porque é um versículo que mostra. Você quer saber quando a pessoa vai sair da igreja? Quando a pessoa vai desviar? Você olha aqui, ó, bem-aventurado. Porque aqui tem os 3 passos da pessoa que está se distanciando. Porque primeiro, ela anda segundo o conselho dos. Então ela ouve o ímpio. Não vou nem usar só a figura, Pedro, mas ela ouve a pessoa. Qual que é o segundo passo da pessoa? Já que ela ouve, ela anda junto. Se detém no caminho dos pecadores. E qual que é o terceiro? Já que está andando junto, se assenta, fica. Aí tá, a pessoa desviou. Mas o salvo que sou eu e você é o versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. A palavra prazer na lei é um sinônimo para a palavra de Deus. O justo tem prazer na palavra de Deus. Crente firmado na palavra não cai. Crente firmado na palavra não desvia. Crente firmado na palavra não desanima. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Fique firmado na palavra, porque a palavra é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Volta lá para mim, Aline, por favor. Estou no versículo qual, Aline? Versículo 20. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Irmãos, se a gente observar a filosofia do mundo hoje em dia, a filosofia está totalmente contrária à palavra de Deus. Hoje aí no mundo está falando que o aborto é uma coisa normal. Está até liberando aí, não sei nem se liberou a lei. O que é isso? Doutrina de Jezabel. Doutrina de Jezabel. Está vindo aí uma lei aí para liberação das drogas. Doutrina de Jezabel. Tem um problema nenhum de falar. Quando estou numa igreja, eu sou protegido pela lei. Casamento homossexual. Doutrina de Jezabel. Mas eu dou graças a Deus que eu e você, nós estamos firmados na palavra de Deus. E o que mais, Jesus? Esse povo vai pôr hoje para correr. E essa mulher que o quê? Ela se diz o quê, igreja? Ela se diz profetiza. Olha só o que Jesus Cristo está falando, ó. Essa mulher, ela se diz profetiza. Jesus Cristo está falando o quê? Quem está dizendo é ela, não sou eu. Aleluia. Ela se autodenomina, se autodeclara. É o que Jesus Cristo está falando quando ele fala. Essa mulher se diz profetiza. Mas Jesus está falando, mas ela não é. Não sou eu que estou falando. A gente pode dar glória a Deus, irmão. Isso é que eu posso falar sem medo nenhum. Não pode falar sem medo nenhum. Que nós temos um pastor de Deus. Amém ou amém? Está muito fraco o seu amém. Já vou terminar no horário, pode ficar tranquilo.
Nós temos um pastor de Deus, amém ou amém? Glória a Deus, eu reconheço que é um pastor de Deus. Mas a gente vê aí no mundo, quantos que se dizem pastores e não são? Qual a história dele? Quem é o pastor dele? Quem ungiu ele? Jesus Cristo está falando aqui nessa noite. Toma cuidado com Jezabel, você está confundindo com Deus. Ela se diz profetiza. E nos dias de hoje, quantas pessoas se dizem pastor? Quantas pessoas se dizem evangelistas? Quantas pessoas se dizem apóstolos? Quantas pessoas se dizem mestre? Faltou um ministério, profetas mesmo. Quantas pessoas se dizem profetisas? E o Espírito Santo está falando na igreja missionária. Toma cuidado. Meu Deus. Glória a Deus. Acho que essa é a palavra nessa noite. Acho, com certeza. O Espírito Santo toma cuidado. Gosto de falar, e eu falei isso, inclusive isso com um pastor lá na minha casa. Qual que é a história dessa pessoa? Qual a igreja que ela é? Quem é o pastor dele? Aonde ele se aprofundou? Irmão, a gente dá muito crédito sem conhecer. E sabe o que é o pior? Muitas vezes a gente diz de Jezabel. Sabe o que Jezabel faz? Mata os profetas verdadeiros de Deus. Eu não vou ter tempo aqui para falar, mas aqui no tempo de Jezabel vai falar de um homem. Está lá no livro de Reis essa história. Um homem que Deus levantou, um mordomo do rei chamado Obadias. Quem conhece a história de Obadias? Ninguém conhece, glória a Deus. Então não vou pregar não sobre essa parte. Quem não conhece a história de Obadias? Olha, irmão Aguinaldo ali não tem problema, estamos aqui para isso. Obadias, Deus levantou Obadias, porque Jezabel estava matando todos os profetas de Deus. Então Deus levanta Obadias. Obadias ele esconde 100 profetas numa espécie de buraco. Não vou falar caverna, que caverna era mais na vertical, né? Uma espécie de buraco, um buraco. Obadias escondeu 100 profetas, Pedro, e alimentava eles com água e com pão, porque se Jezabel encontrasse, ela ia mandar matar. E sabe o que Jesus está falando com a igreja de Tiatira? Toma cuidado, os verdadeiros profetas não serem mortos. O pastor até completou ali bem, não serem mortos. Eu gosto muito da prudência que nós temos lá os irmãos sabem que eu sou professor, né? Ano passado eu trabalhei como coordenador. Quando chegava um professor lá na porta da escola, a diretora chegava assim, ó, olhava, a pessoa chegava, eu sou professor de história. Aí a diretora já falava assim, ó, conversa com a Ailson. Aí eu ia lá, sentava ele na minha sala, perguntava tudo sobre ele. Confiança. Palavra de Deus para mim e para você. Toma cuidado com quem você permite entrar na sua vida. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo está pedindo. Quem é essa pessoa? Qual a história dele? E o que mais ali? Essa mulher que se diz profetiza a ensinar e a enganar os meus servos. O pastor Jair é um ótimo professor e eu já fui aluno dele 3 vezes no Verdade Básica, 2 vezes no Agora que sou membro. E esse mês a minha família faz 24 anos aqui na igreja. E eu sei que tem gente que tem mais tempo que eu aqui na igreja. Quem tem mais de 24 anos ali, deixa eu ver. O pastor é um ótimo professor. Mas eu vejo muita gente por aí que quer ensinar, que não tem a humildade de sentar para aprender. Esse é o perfil de Jezabel. Toma cuidado nessa noite. Dá um desfecho aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Versículo 21, Aline, por favor. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrepende. Jesus está falando até para essa. E deu tempo de se converter, mas não quis. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Toma cuidado, jovem, lá na tua escola. Eu não vou nem entrar nesse assunto, senão só termina amanhã. Coloca para mim, ali, versículo 24, para eu terminar em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, por favor. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em... Acho que sobrou um pouco aqui. Eu pensei que o povo é muito boa, hein? Eu gosto de pregar a palavra de vitória, pastor.
vou pegar a palavra de rosas, mas tem hora que o Espírito Santo ele fala, não é isso. Não, não é palavra de rosa. Olha o que o Espírito Santo está falando. Mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. O que Jesus Cristo está falando? Mesmo com essa dificuldade, eu reconheço que nesse lugar tem homem de Deus. Eu reconheço que nesse lugar tem mulher de Deus. Eu reconheço que nesse lugar tem jovem de Deus. Eu reconheço que nesse lugar tem pastor de Deus. Eu reconheço que nesse lugar tem obreiro de Deus. É o que Jesus Cristo está falando. Pessoas que não se contaminaram nas suas vestes. Pessoas que não se renderam à falsa doutrina. Pessoas que estão firmadas na palavra de Deus. Olha o que Jesus está falando. Eu não vou pôr outra carga sobre vocês. Versículo 25 ali, por favor. Mas o que tendes, retende até que eu. Não sabe o que nós temos de mais precioso? É o Espírito Santo de Deus. É isso que ele está falando. Que vocês têm? Vocês têm que reter. Eu não vou ter que falar do reter. Até que eu. Que é Jesus Cristo está falando. Que o mais importante é o Espírito Santo. 26 ali, por favor. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E o 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa palavra falou com você nessa noite? Aí eu queria dar 3 pulinhos aqui. Queria ouvir uma palavra de poder, mas às vezes a gente precisa receber de Deus, de Jesus. Vamos puxar assim, orelha, bate a mão no peito e fala: toma cuidado, minha alma. Bate a mão no peito assim: toma cuidado, minha alma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Espero que essa palavra tenha falado com você em nome do Senhor Jesus. Eu até pensei ali, quando o Robson me avisou da mensagem hoje, eu até pensei em ler Jeremias 18, vaso do oleiro. O pastor até comentou isso, mas deixa para uma outra oportunidade, quando eu for avisado antes, porque eu não gosto daquela versão, eu gosto da versão da Ara, então não posso ser avisado antes, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Deus, Jesus, Pai, nessa hora eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por esses irmãos, essas irmãs que vieram aqui te buscar, te adorar. Senhor Jesus, a tua palavra diz que a tua palavra, meu Deus, ela é boa e eficaz para nós. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, meu Deus, nessa noite. Não venha deixar, meu Deus, que nenhum espírito enganador venha, meu Deus, fazer a tua igreja errar. Não venha deixar, meu Deus, que nenhum espírito enganador venha fazer, meu Deus, os teus filhos e as suas filhas tropeçarem. Jesus, nessa noite, crendo na tua palavra, nós ouvimos. Certo que o Senhor tem falado conosco e toda a igreja disse. Amém. Volta para você falar. Glória a Deus. Volta para o pastor.